vocês têm que acreditar muito aí, porque... Nossa, não, a postura da arquidiocese de dizer que não tem nada e não procurar averiguar, isso é escandaloso. Isso é tão escandaloso que deveria, não vai suscitar, eu sei que não vai, mas deveria suscitar uma crise na Igreja Católica Brasileira. Imediatamente. Uhum. Imagina o seguinte, novamente eu vou enfatizar a gravidade da coisa para que vocês tenham você consiga abrir a sua imaginação e enxergar o problema real sem as questões políticas e tal. Imagina o seguinte, existe uma instituição que é guardiã da espiritualidade de milhões de pessoas, uma instituição espiritual que deve se pautar pela virtude, pela caridade, pela fé e tal, deve dar um exemplo. Isso é uma instituição espiritual, portanto deve dar o exemplo, beleza? Aí você tem um membro dessa instituição que está envolvido num caso desse, que ganhou repercussão nacional, que tem um vídeo periciado dele se masturbando para uma criança, e aí essa instituição espiritual, entendeu? Que deve ser guardiã dessas virtudes todas que eu elenquei aqui, simplesmente nem vai averiguar. Vocês estão notando a gravidade do que é isso, cara? É tipo, sei lá... não sei, eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Muito absurdo. Nós no futuro aí, o partido, a gente monta o partido e tal. Aí um membro do MBL mata uma pessoa. Aí vem um vídeo de alguém que fez uma coisa. Aí a decisão do movimento não ocorreu nada. Se vira aí. Pô, isso é muito grave. Vamos fazer um exemplo. A derivada disso é o seguinte... O membro do movimento vai estar envolvido nisso, a gente faz uma campanha, não, fulano é um herói, fulano é um guerreiro, o Nando Moura arma um vídeo lá, não, veja só, isso é tudo mentira, é uma armação do não sei o quê, aí do nada, sei lá, outras pessoas que a gente conhece do nosso campo político começam, não, porque é um herói, vamos dar um prêmio, vamos mandar o cara pra ONU, vamos mandar... É isso. Você vê, por exemplo, você compara com o caso do Gabriel Monteiro, tá preso, o Gabriel tá preso. Eu vou dizer, eu vi aqui algumas coisas do Gabriel. Rapaz, envolvia mulheres, meninas de 15 anos. O que a gente está falando deste cidadão aí é muito mais grave, uma coisa muito mais sinistra. E o Gabriel está preso. E esse cara está blindado pelo país todo. Pela esquerda brasileira toda blindando esse cara. E agora não só a esquerda, porque você diz, é só a esquerda? Mas a igreja vai fazer... Não, a igreja está fazendo isso. A arquidiocese está fazendo isso. Está blindando o cara. Então, assim, isso é uma coisa muito grave. Isso depõe contra a seriedade de toda a Igreja Católica brasileira, cara. De toda a Igreja Católica Romana do Brasil está em xeque por essa decisão da arquidiocese. Como é que você vai confiar? Como é que você vai, por exemplo, confiar que não existam mais pessoas assim lá dentro? É muito difícil você confiar. E assim, de verdade, assim, para um católico que tem um mínimo de senso crítico e esteja vendo a situação, é muito complicado. Eu vi, por exemplo, a Amanda escreveu um tweet, tem um tempo que a Amanda é católica, né? E ela disse, não, eu confio na Igreja Católica, instituição e tal. Acho que a Igreja Católica... E não, a Igreja Católica não vai apurar. Não vai apurar. Quando você tem materialidade sobre isso, e mais do que isso, nem é a primeira vez. Nem é a primeira vez. Se você procurar no Google... Você vai achar, qualquer pessoa pode fazer isso. Você vai no Google, você procura e tem notícias antigas, boatos, coisas antigas envolvendo esse cara. Tem colunas e colunas do Reinaldo Azevedo abordando isso. Então, assim, é uma coisa conhecida. Então, assim, vocês estão vendo isso acontecer debaixo do nariz de vocês. E assim, vamos lembrar, existe um caso similar dentro da esquerda de defesa do absurdo, e no caso é ainda mais bizarro porque é comprovado. E se eu não me engano foi até o mesmo advogado. Depois chequem se o Greenhalgh foi advogado do Cesare Battisti. O Cesare Battisti é um terrorista, matou família, matou criança na Itália, condenado, estava aqui. Exatamente. Queriam a extradição dele e o Lula e o PT ficaram defendendo. Pô, um terrorista, um assassino, tudo comprovado, não restava dúvida sobre ele, mas em nome do movimento de esquerda, era um revolucionário, porque os caras defenderam até o fim. Alguém checa se é o Greenhalgh. Tá? Por favor, Bahia, procura aí, se é o Greenhalgh. O Greenhalgh é o advogado dessas defesas. O Greenhalgh também foi o advogado que defendeu os sequestradores do Abílio Diniz. O Abílio Diniz teve uns sequestradores. O sequestro dele não era só um sequestro por grana, era um sequestro político. Eram de grupos, era do Nossa, fugiu o nome aqui.
Era no Tupamaros, não era Tupamaros? Eu não lembro se era o M, não sei o quê. Ou era... Tinha uma coisa eles eram de algum país latino-americano. Suspeito que era do Chile. Suspeito. Eu sei que o Greenhalgh saiu em defesa. A esquerda fazer defesa de coisas bizarras já não é de hoje. O caso de Cesare Battisti, eles topavam defender e dane-se. Mas eu ainda vou fazer uma vírgula no seu comentário, que é o seguinte, claro, eu concordo com o que você está dizendo, mas mesmo nesses dois casos, a gente pode até pensar naquela coisa, a figura do revolucionário que faz... Mas agora a gente está falando de abuso sexual. Não é, tipo, um ato político de terror, é abuso sexual de criança vulnerável, de pobre. Rapaz, se você defender isto, realmente você chegou ao fundo do poço. Você chegou ao fundo do poço. Estamos aqui falando sempre em termos hipotéticos. É, tá? Sim. Não, é assim, Ricardo, sabe o que é o pior? Eu sei, porque daqui a pouco eu posso ser processado por essas pessoas, e eu que não tenho dinheiro, eu vou entrar, enfim. Porque assim... vamos ser... A coisa é nesse nível. Tem que ser... Tá dominado, tá tudo dominado. Então aí a PF falando em impedir a prisão do Monark. Você tá sabendo. Tem essa investigação aí com o Jordi, que usou como base para uma operação contra o líder da oposição uma declaração num grupo de WhatsApp em que o cara chama ele de meu líder. O cara, eles colocavam que ele é um cara que participou do dia 8, ele não estava no dia 8. E quando eles fizeram a operação contra o Jordi, eles já tinham ciência processual que o cara não estava lá. E ele já tinha sido, inclusive, absolvido e tirado o pedido de prisão contra ele. E mesmo assim, em nome de um suposto vínculo do Jordi com ele, tentaram vincular o Jordi. E aí aprenderam todos os, vamos dizer, aparatos eletrônicos e tal, do líder da oposição. Isso é uma notícia venezuelana. Isso é uma notícia, assim, venezuelana. E tá rolando isso, essas coisas estão acontecendo. E enquanto isso a imprensa fica falando que isso é uma luta em nome da democracia. O que é tudo muito louco, é uma coisa orwelliana, assim, é distópico essa porra aí. Né? A gente tá vendo, a questão toda é a seguinte, antigamente se não tivesse redes sociais, a gente não tinha sequer meio de falar, nossa, isso tudo é um absurdo. Porque de fato, assim, se você voltasse no tempo, quantos outros casos não foram abafados? Lógico. Quantos absurdos não foram deixados pra trás? Você não tinha acesso a jornal nem coisa nenhuma, ou você dizia que era absurdo na mesa do bar. Então a imprensa, por exemplo, não falava nada. Basta ver o caso agora. Esse caso a imprensa adotou uma operação abafa. Um dia depois dessa discussão toda, a Folha coloca como se não houvesse polêmica um sociólogo querendo mandar o cara pra ganhar o Nobel. Pera, deixa eu entender. Vocês nem mencionaram na matéria que tem uma polêmica gigante envolvendo o sujeito? Não! Ele só... Taca ali, ó. Não dá pra... A Gaúcha, o pessoal da Rádio Gaúcha que eu fiz um react, as jornalistas alertando as pessoas, nunca... Gente, como é que vocês são muito inocentes em cair nessas fake news? Isso é uma coisa que veio da Deep Web, é uma montagem e tal. Aí não, uma montagem que veio do MBL, que o MBL... Que elas afirmando, assim, elas estão falando que é uma montagem, um tema que é no mínimo controverso, elas já afirmam que é uma montagem, elas já afirmam que por ser montagem e armação, tem um autor, que o MBL é o autor, assim, como se fosse... Pô, isso é calúnia, você está imputando um crime. Então, escapando da questão do padre, a grande discussão é o seguinte, todo aquele lance, que faz parte, inclusive, do que a gente chama de direita aqui, né? Não só aqui, mas no mundo inteiro, é muito sobre um determinado tipo de gente que está ocupando espaços de representação e poder e que claramente não representa não só o que as pessoas pensam, mas sequer qualquer contato com a realidade, com a verdade. É profundamente ideologizado. Porque não dá pra falar que uma jornalista dessas usou algum procedimento jornalístico de checagem pra ter essas opiniões. Exatamente, não houve interesse nenhum em averiguar nada. Nem pra averiguar e dizer, não, realmente os caras armaram, de fato, não é? Nada, zero. Vamos supor que eles, de fato, o MBL armou. Por que eles não foram atrás, então, de elementos? Exatamente, prova aí, ué. Nunca veio um atrás. Porque não tem elemento nenhum disso. E aí eles ficam com essa história do MBL armou, não, porque o MBL não sei o quê. E que cacete, cara. Então, assim, é só gente preguiçosa falando coisa preguiçosa que considera conveniente. E é complicado. Assim, muitos consensos burros foram tomando, cara, cabeça de juiz, cabeça de jornalista, essa coisa das fake news, do não sei o quê. Pra eles, assim, é uma fórmula mágica. Você joga essa palavra e você resolve questões complexas. Então, não, Monark vai preso. Fake news de não sei o quê. Pronto. Atentados contra a democracia. Quadrilha de fake news. Gangues virtuais, milícias de não sei o quê. Aí você vai jogando essas palavras no ar e as coisas se resolvem magicamente. Então,
Falar que existe jornalismo no Brasil é uma coisa muito otimista. Eu acho que não tem porra de jornalismo nenhum. O que tem sei lá, cara, são uns palpiteiros ideológicos, mas acho que, assim, antes de tudo, um bando de gente muito preguiçosa.